encontro do Grupo Retina São Paulo e Retina Brasil. Bom dia a todos. Queria agradecer a todos que estão presentes, ao Grupo Retina Brasil São Paulo e à doutora Juliana pela oportunidade de estar aqui nesse encontro com vocês. Bom, vou abordar um pouco primeiro sobre a retinopatia diabética. Bom, primeiro, o que é o diabetes, né? O diabetes é uma doença metabólica em que o organismo acumula glicose, que é o açúcar, no sangue, por não produzir um hormônio, que é a insulina, de forma suficiente, ou por não usar o hormônio de forma eficiente para regular esses níveis da glicose na corrente sanguínea. A glicose, quando em níveis elevados no sangue, altera os vasos do organismo, que são as artérias, as veias e os capilares. A alteração dos vasos da retina na doença do diabetes é chamada de retinopatia diabética. Os vasos, eles ficam inchados, eles vazam ou até mesmo eles se obstruem, de forma que a circulação do fundo do olho ela se altera e leva a hemorragias na retina, alterações nos pequenos vasos, o inchaço, e aí então surgem os vasos que não são normais, chamados de neovasos, que têm tendência a sangramento e a formação de cicatrizes no fundo do olho. Por esse processo ocorre a baixa de visão devido a essa doença. Dados da 8ª edição do Atlas Internacional do Diabetes, de 2017, mostram o cenário atual da doença. Estima-se que atualmente existam 465 milhões de pessoas no mundo com diabetes, sendo que 28 milhões estão na América do Sul e Central. Este número ele pode subir para 48 milhões, um aumento de mais de 70% numa projeção para o ano de 2045. Isso mostra que vivemos neste momento uma verdadeira epidemia mundial da doença, do diabetes, como mostram os números apresentados. Tudo isso é reflexo da mudança dos hábitos de vida nas populações, dietas não tão saudáveis, sedentarismo e a urbanização da população, o que vai levar ao aumento dos casos de obesidade e também de pacientes com diabetes. O diabetes ele pode afetar vários órgãos do nosso organismo, né? Pessoas com diabetes têm um risco aumentado de desenvolver doença periodontal dos dentes. Sabe-se que 1/3 dos pacientes com diabetes vão apresentar a retinopatia diabética, que é uma das principais causas de cegueira na população adulto jovem, né, na população economicamente ativa. Pessoas com diabetes têm 2 a 3 vezes mais risco de apresentar doença cardiovascular. Sabe-se também que o nível de doença renal, né, avançada é 10 vezes maior em pacientes que têm diabetes. Por outro lado, mulheres gestantes também que tenham diabetes ou que tenham risco de apresentar o diabetes gestacional deve ter a sua glicemia acompanhada ao longo de toda a gestação, porque quando alterada pode acarretar riscos para a própria saúde, até mesmo para o bebê. O bebê pode ter um risco maior de obesidade, diabetes, hipertensão e doença renal. Sabe-se também que a cada 30 segundos no mundo, uma parte do membro inferior sofre uma amputação em consequência da doença do diabetes avançado. Em relação ao olho, o diabetes pode causar alterações na superfície, como olho seco, ele pode alterar o foco devido a uma miopia induzida pela lente natural do olho, que é o cristalino, com alteração desse formato. Pacientes com diabetes podem apresentar uma catarata mais cedo, mais precoce, pode apresentar também um aumento da pressão para o crescimento de um vaso que é anormal, chamada de glaucoma neovascular, e apresenta também a retinopatia, como já falado, que é a principal causa de cegueira na população adulta economicamente ativa. Então, como ocorre a retinopatia diabética? Os níveis elevados do açúcar, né, a glicemia elevada, vai danificar os vasos da retina, que é a estrutura do fundo do olho, e esses vasos eles incham, vazam e podem até mesmo obstruir.
O sangue não passa de forma adequada no vaso e afeta a circulação, a oxigenação e a nutrição desse tecido do fundo do olho tão importante. E na tentativa de melhorar essa circulação, há o crescimento de vasos anormais, com tendência a sangramento, que vazam e podem desenvolver cicatrizes, que levam ao descolamento de retina. A retinopatia diabética tem duas formas principais, uma é a chamada não proliferativa e tem a forma proliferativa, que é o estágio mais avançado da retinopatia diabética. Na não proliferativa, os pequenos vasos do fundo do olho vazam, a formação de microaneurismas, que são alterações vasculares anormais, manchas algodonosas, pontos de sangramento, pontos de depósito de gordura, que chamamos de exudatos duros. Ele pode afetar a visão central, o que causa o edema de mácula. Então, nessa fase, na retinopatia diabética não proliferativa, a visão pode até ser normal ou embaçada. Já na fase proliferativa, que é o estágio mais avançado, os vasos anormais neovasos crescem, sangram, causam hemorragia intraocular e dá sintomas de mancha que impede a visão. Esses vasos anormais formam cicatrizes, afetam a visão central, a visão periférica, devido ao descolamento de retina. Então, os sintomas, inicialmente, eles são leves, ou a visão é levemente embaçada, manchas devido ao sangramento intraocular, o embaçamento, uma piora de visão à noite, a visão que embaça e melhora, provavelmente por uma melhora, por uma reabsorção do sangue, e a visão de cores também ela é menos evidente ou apagada. E como identificar se o paciente com diabetes tem a retinopatia? É importante uma consulta com o oftalmologista e que realize um exame de fundo de olho com a pupila dilatada, que através de uma fonte luminosa e uma lente de aumento, conseguimos enxergar os pequenos vasos do fundo do olho e o tecido que é a retina. Muitas vezes são feitas fotografias, que é a retinografia, uma fotografia com uso de contraste, para avaliar melhor a circulação do fundo do olho. Como tratar a retinopatia diabética quando identificada? Claro, é importante o controle clínico da glicemia, sem dúvida, da hipertensão arterial, quando associada com o apoio do endocrinologista. Já o tratamento ocular, ele é feito através da fotocoagulação, que é uma carga de luz que é aplicada no fundo do olho. Em média são feitas 4 sessões, 4 aplicações em cada olho, que pode estar associado ou não a outros tratamentos, como injeção intraocular de medicações, chamadas anti-angiogênico, que é antifator de crescimento vascular, ou mesmo associação com o uso de uma medicação chamada corticoide. Já nos casos mais avançados, onde há hemorragia vítrea, hemorragia intraocular, descolamento de retina, é necessário o tratamento cirúrgico com a remoção dessa hemorragia e liberação de cicatrizes, que é chamada vitrectomia. O tratamento ocular tem o objetivo de estabilizar a atividade da doença, retinopatia diabética, evitar a sua progressão e preservar a visão. Então, a orientação que gostaríamos de deixar é que todo paciente que tem o diabetes deve se consultar com o médico oftalmologista, mesmo não tendo sintomas de baixa de visão, examinar o fundo de olho através do exame com a dilatação da pupila, ao menos 1 a 2 vezes ao ano. Lembrar que muitas vezes a visão ainda é normal e pode já existir alterações graves no fundo do olho, com a necessidade de tratamento. E lembrar que, claro, quanto mais cedo o tratamento ocular é realizado, no momento adequado, maior a chance de preservar a visão. Vou abordar um pouco, outro tema é sobre a degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença que afeta pessoas com mais de 60 anos de idade e a alteração ocorre na área central da visão, que é chamada de mácula, área responsável pela visão de leitura, de detalhes, no reconhecimento das cores e no rosto de pessoas. Há 2 formas clínicas da degeneração de mácula. Uma delas é a seca, que é a forma mais comum, que ocorre em 80% dos casos.
Já a forma úmida, ela é menos comum, porém mais séria, onde há um crescimento de um vaso embaixo da retina, na mácula, que vaza e sangra, e desta forma ocorre a cicatrização no centro da visão. A perda de visão na forma úmida ela é mais rápida que a forma seca e deve ser rapidamente tratada. Muitas pessoas têm degeneração de mácula relacionada à idade e não sabem até o momento que ocorre a perda de visão. Por este motivo, é importante consultar um oftalmologista caso tenha algum desses fatores de risco, como idade maior que 60 anos, histórico familiar de degeneração de mácula, ser tabagista, fumar, obesidade, ter hipertensão ou ter um alto consumo de gordura saturada. Então, diante desses fatores, sugerimos uma consulta com o oftalmologista. E como se cuida da degeneração? Claro, cuidando da saúde geral, com uma dieta adequada, realização de exercícios, ter hábitos saudáveis de vida, não fumar, controlar hipertensão e níveis de colesterol caso sejam alterados. Já o oftalmologista, é importante consultá-lo para fazer um exame de fundo de olho com a pupila dilatada, identificar se há degeneração e receber uma orientação adequada. Na avaliação é feito um teste de visão, tanto para longe como para perto. É apresentada uma tela que é quadriculada, chamamos de tela de Amsler, que numa distância de leitura pode identificar se há uma falha na visão central. O exame do fundo do olho identifica se há degeneração, se há perda de células nessa região e a presença de drusas, que são depósitos amarelados relacionados à doença. Também pode ser feita a documentação fotográfica do fundo do olho. O tratamento, na forma seca, nós recomendamos o uso de vitaminas, baseado num grande estudo que foi feito, onde mostra o papel protetor da progressão da forma seca nos pacientes que tenham a forma leve intermediária, que tenham drusas, que são os depósitos amarelados. É um composto que tem a luteína e também outras vitaminas, como a vitamina A, C, E, zeaxantina, zinco e cobre. Já a forma úmida da doença, onde existe líquido na mácula, na área central e sangramento, recomendamos o tratamento com uma injeção intraocular de antiangiogênico, o que vai diminuir a atividade desse vaso que é anormal, vai ajudar a secar o líquido que está presente na retina e diminui a chance de cicatrização, portanto, maior chance de preservar a visão. Já nas situações onde há uma perda significativa e que caminha para a cicatrização, recomendamos uma avaliação de visão subnormal, para que, com o uso de lentes de aumento, recursos tecnológicos, possam otimizar a visão útil do paciente, que é a visão não central. Bom, são essas informações que eu vim compartilhar com todos vocês sobre a retinopatia diabética e sobre a degeneração de mácula. Mais uma vez, agradeço a todos pela presença e pela oportunidade.